Amigos e amigas da Nova TV, como de costume, sempre temos o objetivo de levar informações, levar pessoas, personalidades que contribuem no dia a dia do nosso cidadão e da nossa cidadã. Hoje, mais uma entrevista especial, aliás, mais que especial. Isto porque o nosso entrevistado, eu o conheço de longa data, sei do seu perfil guerreiro, do seu perfil trabalhador, do seu perfil de estar sempre próximo do cidadão e da cidadã. Ele que foi deputado estadual, foi candidato ao Senado, teve uma ótima votação, sempre ligado aos movimentos da Igreja Católica. Por várias vezes ele esteve aí em nossa cidade, Nova Friburgo, e quando trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ele era deputado e deputado atuante. Isto porque de 70 deputados, mais ou menos 10, 8, são o número de deputados que se destacam. E dentre esses deputados, sempre ele se destacava com discursos mostrando para a população que o importante era estar do lado do povo e nunca trair as suas raízes. Junto conosco, nosso amigo, advogado, doutor Carlos Dias. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Marcos Medeiros. Uma alegria estar com você, com os telespectadores de Nova Friburgo. Uma alegria renovada, né, de te rever e a gente poder conversar um pouquinho sobre não só o passado, né, mas conversar também sobre o futuro, as expectativas, né, que esses movimentos todos do país também estão gerando, né? Será uma boa conversa, né? Sem dúvida. Deputado, um breve relato. O deputado nasceu aonde, estudou aonde, se formou? Eu estudei no colégios católicos, no Guido de Fongalani, no Zacarias. Minha formação básica sempre foi essa, né? Graças a Deus as escolas me deram uma condição de fazer uma boa universidade. Estudei administração também, sou jornalista também registrado, tenho uma formação no campo do direito, como você citou. Não sou advogado militante, mas eu sou no sentido do estudo do direito, né? Sou membro da Academia de Filosofia, então eu tenho uma dedicação acadêmica e também uma vontade de trabalhar no campo da sociologia, que foi despertado mesmo dentro dos estudos da doutrina social da Igreja Católica. Então eu sempre fiz palestras sobre esses temas, também fui secretário de trabalho na cidade do Rio, na época. Então, enfim, um breve currículo assim de uma pessoa que tem vontade sempre de crescer e aprender. Não sou uma pessoa completa, como nenhum de nós é, não, vamos nos aprimorando ao longo da vida, mas a graça de Deus nos permite caminhar com muita segurança e vontade de acertar. Uma característica que o senhor tem é sempre estar, óbvio, próximo e sempre com o nome de Deus junto do senhor. Quando é que o senhor se aproximou da Igreja Católica? Como é que foi esse processo? Não, eu sempre tive uma formação católica. Minha família, né, me formou assim, meus pais, né, eu sempre fui batizado. São quantos irmãos? Pequeno. Eu conheço seu irmão. Eu tenho mais 4, são 5 na minha casa. 5. Então a gente tem uma formação católica, isso desde berço, né, de criança. Meus pais sempre criaram a gente assim. Então é lógico que ao longo da vida cada um de forma individual se aproxima, se fundamenta e aprofunda a sua fé. Então cada um tem o seu caminho, né? Mas eu tenho, enfim, uma questão particular, uma dedicação que eu acho de reconhecimento, né, a Deus ter dado essa oportunidade não só de viver, de você constituir uma família e lutar pelas coisas certas, né, que eu acho que é o fundamento hoje, principalmente porque a gente vê uma sociedade que se contrapõe a valores e princípios, né? A gente está vendo aí o assalto campeando na vida pública, né, disfarçatez, a imoralidade, né? E então eu acho que isso nos fortalece a enfrentar essa gente que está aí, que só veio para se aproveitar do nosso bom povo, né, sofrido. Inclusive nosso da região serrana, principalmente, né? Nesses últimos 2 anos e meio a gente está vendo o que eles fizeram com o nosso povo. O senhor falou de família. Significado dessa palavra para o senhor? E sua família é formada por? Não, a família, primeiro, é fundamentada no amor, né? E ela tem uma conjugação ímpar, que é a formação do homem e da mulher, né? A condição natural da sua formação.
E ela é, de fato, como reconhecidamente a sociologia o faz, né, o sedimento da sociedade, né? Famílias fracas mostram uma sociedade perdida, né, sem condição. Não é a escola que educa, não são fatores externos que educam, né, são os princípios e valores nesse agrupamento entre o homem e a mulher, né, que constrói no amor a sua relação e tem os seus filhos, ou não os tendo, tem um amor aberto ainda à adoção para que tenham frutos, né, dentro dessa relação. Então eu acho que a família é a base de tudo. E temos que prestigiar, o Estado tem a obrigação, inclusive, de assegurar, né, dar garantias a essa condição de estrutura familiar. Agora, a sua família tem uma médica? Tem uma médica, tem uma filha médica e, enfim, formou-se no ano passado. Que bom. Agora, com relação à conjuntura do Estado do Rio de Janeiro, começando, óbvio, aqui pela região serrana. Estamos na cidade de Teresópolis, isso, assim como a nossa cidade Nova Friburgo, também muito sofreu por ocasião das chuvas torrenciais que assolaram o centro-norte fluminense. Gostaria que o senhor fizesse um breve relato das ações que foram tomadas na região e principalmente aquelas ações que deixaram de ser tomadas. Se o senhor fizesse uma avaliação da conjuntura da região serrana em detrimento do estado do Rio de Janeiro. Primeiro é o seguinte, todo ano chove, né? Janeiro... Não há como não se prever que vão haver chuvas. Você não pode, de repente, dimensionar a quantidade, né, como vai ser, mas você sabe que vai. Então, é mais do que previsível que essas situações vão ocorrer. E o Estado tem a obrigação de agir preventivamente. E a gente vê, sem dúvida nenhuma, que não houve programa de contenção de encostas, não houve um trabalho, por exemplo, de mudança de áreas, no sentido de ter casas estruturadas para as pessoas. Quer dizer, muita gente ainda no início do século XXI vivendo em condições de favela, né? E a gente assistindo esse pessoal pulando de guardanapo em Paris na cabeça, comendo em restaurante onde a conta, cada um deve gastar 3, 4 mil dólares. República dos Guardanapos. Entendeu? Desculpa a expressão, esses malandros, né, que se assaltaram a política brasileira e regional. Só um parênteses, o senhor conhece bem, porque quando o senhor foi deputado, ele foi presidente da Alerj, então o senhor pode falar bem. Eu acho que esse governo deve muito ao Rio de Janeiro. O senhor foi deputado com ele? Fui deputado com ele, inclusive o Sérgio Cabral teve uma carreira meteórica, né? Foi deputado mais votado, presidente da Casa 2 vezes, depois se elegeu senador da República, né? E depois 2 vezes governador. Quer dizer, para mim é um ocaso político fantástico, no sentido de que pouca coisa resta, né, do que esse grupo fez. O que eles fizeram foi limitar o poder político, né, das estruturas do Estado. Então se reúne com 15, 16 partidos, loteia-se o Estado inteiro e você não tem oposição. Agora, voltando à questão da região serrana, a gente precisa dizer o seguinte: tinha previsibilidade, havia possibilidade de você fazer um plano maior, que eu diria de construção, de melhoria das condições de infraestrutura da região, e isso não foi feito. Não só falhou a condição do Estado, mas também a Defesa Civil Nacional, né? Não adianta ficar botando sirene em comunidade, né? Deu sirene, o pessoal foge. Ora bolas, o governo tem que atuar numa atuação preventiva, ele tem que atuar de forma preventiva. Não adianta simplesmente dar os sinais, são importantes os sinais, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas não podem viver na condição de risco que estão vivendo. A própria sirene ali é o carimbo da falência, porque sinal que não foram feitas casas, não foram feitos muros de contenção. Então a maneira com que eles acharam é botar uma sirene para espantar o povo na hora que a chuva vier e na hora que tiver encharcado o solo. E outra coisa também, símbolo da falência. Se falar também de uma maneira indistinta, que também outras áreas que tinham pessoas de poder aquisitivo maior também foram atingidas. Então, quer dizer, na verdade, uma fiscalização das prefeituras, da condição urbana, né, não houve. Então, esses licenciamentos, né, essas construções, elas precisam ser fiscalizadas, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a situação falhou muito. E, ao mesmo tempo, posterior à previsão, a assistência na chegada foi ruim. Por exemplo, aqui em Teresópolis, houve uma luta tremenda que o prefeito anterior, que era o Jorge Mário, do PT, queria concentrar todas as doações, queria distribuir tudo que era feito. Ele não se mexeu com
uma movimentação qualquer, era tudo doação de terceiros, pessoas sensibilizadas com o sofrimento do outro, e ele querendo ganhar espaço político. Ele não podia se mexer muito, que ele fez uma operação plástica numa área do corpo um pouco... Dizem, eu não sei se isso é verdade ou folclore, mas enfim... Isso mas foi até pago com o dinheiro do povo, mas deixa eu falar. Isso é comentado, mas o que acontece? Ele foi até caçado, né? Então, para quem sabe, ele botou prótese nas nádegas. Ele foi caçado. Então, e justamente nesse período, né, de recursos que vieram para socorrer esse povo mais humilde e sofrido por causa dessas situações que nós estamos falando aqui, né, das chuvas previsíveis, eu repito. Então, eu até defendo que isso tinha que ser uma meta de governo e não atingida. O Ministério Público, para mim, está devendo. Por que não processar os governadores, no caso, estou falando em termos de Brasil, né, não só o daqui, né, que são situações que se repetem a cada ano. Então, quer dizer, não há responsabilidade objetiva dos governantes. Onde estão os orçamentos? Onde é que estão lá os recursos que foram colocados para determinadas atividades, programas de trabalho foram criados e a situação não se executa? Agora, quando você olha, você vê os desvios. Aqui na Serra é um clamor, né? Friburgo perdeu um prefeito, da mesma maneira, caçado como nós aqui em Teresópolis, da mesma forma. Então, quer dizer, e cadê a punição dessa gente? Agora, o senhor é um homem que é estudioso, sociólogo. A conjuntura no Brasil nesse momento, onde começou em Porto Alegre, depois foi para São Paulo, a questão desses protestos, onde no início foi a questão do transporte, mas a coisa está tão complicada que houve desdobramentos com relação à questão da saúde, da educação e assim sucessivamente. Gostaria que o senhor fizesse uma análise sociológica sobre esses protestos que têm acontecido no país inteiro, nos 5.560 municípios do nosso importante país. Você falou muito bem. Começou com um gatilho, que nós vamos chamar assim, uma revolta em relação aos aumentos das passagens. Nós temos que lembrar que há muito tempo nós estávamos vivendo uma estabilização econômica. Nós tínhamos inflação baixa, crescimento, embora às vezes crescimento baixo, mas um crescimento que vinha se sustentando. Então, a inflação era uma novidade. Os reajustamentos ficavam em posições assim bem confortáveis, né, para a população. Agora, no setor de transportes, né, que a gente acompanha essa situação específica agora, para não impactar a inflação, o governo federal ele pediu que as prefeituras fizessem os reajustamentos mais para o meio do ano. Porque, se não me engano, é entre fevereiro e março que ocorrem esses reajustes. Então, eles solicitaram que eu fosse mais para frente. Só que a pressão inflacionária é muito grande. O crescimento pífio do país no ano passado, 0,9%, né? Dentre os BRICS, né? É o menor crescimento. Entre os nadas, entendeu? Vou chamar assim, que nada. Que o Brasil ele teve a pior performance, 0,9% da América Latina, e com setores ainda na América Latina conturbados politicamente, como no caso da Argentina, né? E outros, como o Equador e a Bolívia. E nós também, do ponto de vista da educação e de outros índices, nós estamos como dos países africanos conflagrados. Nossa educação é da pior do mundo, né? Então não tem como, não existe outra saída de elevação social que não seja pela educação. Esses sistemas que eles chamam de proteção social, como bolsas, etc., e isso funciona. Eles criticaram tanto isso no passado, o senhor melhor do que ninguém sabe, né? Não, era assistencialismo, a palavra que eles carimbavam. O problema do PT é o seguinte, o PT ele tinha um projeto de tomada de poder. Ele nunca teve um projeto de construção de uma nação, ou de reconstrução de uma nação brasileira. Eu não estou aqui para dizer que o país andava de uma maneira maravilhosa, que os governos anteriores eram ótimos, todos tinham defeitos. Mas eles tinham uma determinada virtude, que era olhar um pouco o Brasil de uma maneira mais ampla. O PT olha como o Brasil propriedade dele, o Estado é dele, então eles tomaram o Estado brasileiro. Tanto é que você reparar, poucos são os governadores, os grandes capitais e tal que você tem um petista. Eles optaram por um projeto nacional que o Lula sempre tentou, durante 4 vezes, ser presidente da República. Então ele focou naquilo ali e virou presidente da República. Por uma sorte ou por um azar, né, nosso. Isso num determinado período que
a economia vinha dando respostas, embora tinha uma crise, teve uma crise, mas a estrutura, a macroeconomia brasileira tinha situações consolidadas que foram resistindo a isso, e tanto é que o Lula colheu frutos que não plantou, que foi exatamente, aí temos que reconhecer, no governo Fernando Henrique, o Plano Real, que o PT foi contra. Aliás, o PT é contra duas coisas, foi contra o Plano Real e a Constituição brasileira, não assinaram a Constituição brasileira. Então, coisa, é muito estranho, né? Um partido mas depois é beneficiado. E que não assina a Constituição e que quer se impor, né, do ponto de vista constitucional nos poderes. Mas disse que o Genuíno está lá e o João Paulo estão lá na Comissão de Constituição isso é um defeito Câmara. Grave do sistema e da própria corporação da Câmara, que não... Porque é o seguinte, para você assumir um cargo, o requisito fundamental não é necessariamente a questão da capacidade intelectual. Primeiro ponto... Até porque tem assessores, né, que você pode contratar. Não, você diz o seguinte, as pessoas podem não ter conhecimento, mas elas têm inteligência e têm discernimento. Então a pessoa de boa fé, né, que seja inteligente e consiga operar, ela consegue operar no campo da política e em outros campos. Vai escolher bem. Vai ter o seu discernimento próprio. Não é simplesmente conhecimento que faz isso só, né? Ela tendo a capacidade intelectual de entender um pouco e ela se manifestar de boa fé, sem dúvida nenhuma. Agora, o que não pode é o contrário, né? Você usar de má fé e assumir posições simplesmente para enganar, né? Que é o que a gente tem visto. Então, a parte corporativa da nossa Câmara, por exemplo, federal, jamais poderia ter admitido que uma falta de condição moral para assumir o mandato de deputado, essas pessoas estivessem e estejam lá. Sem conduta ilibada. Não tem conduta ilibada. Eu acho que haveria, na minha opinião, uma cassação pela própria Comissão de Ética. É impossível o exercício de mandato do João Paulo Cunha e do José Genuíno nessas condições que eles têm hoje, de condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Então vai ver que é por isso que eles não assinaram mas isso é lá bem lá atrás, bem lá atrás. O que eu digo é que é um movimento de interesse que eu quero falar em relação àquilo que convém a eles ou não. Porque a verdade parece que ela só está circunscrita ao PT, né? O PT sempre se posicionou como dono da verdade. Exatamente, não era eles que iam para a rua, não faziam greve, se movimentavam. Você vê, por exemplo, você me pediu uma contextualização sobre esses movimentos. Já viu algum petista desse na rua? Os que foram, o pessoal arrancou a bandeira e queimou. Algum sindicalista? Da mesma maneira, porque todos estão cooptados pelo governo. Então não há, na verdade, uma liberdade. Então esse movimento é um movimento espontâneo do povo que começou nesse estopim das passagens, dos valores, mas foi além, porque estão cansados dessa estrutura parcial do governo, de privilégio de alguns, Maracanã, de amigos né? e interesses, e essa corrupção desenfreada. O investimento que houve do dinheiro público no Maracanã para entregar depois para a iniciativa privada. Isso é um grande equívoco. O Maracanã é um caso assim que salta aos olhos, porque você fez uma reforma no estádio que é objeto de interesse, por exemplo, da iniciativa privada de ter a concessão daquele bem público. Perfeito. Então, por que, se já tinha um interesse determinado e prévio, e ele não havia nem sido a reforma, por que não fizeram a reforma e deram lá 35, 40, 50 anos, que seja? Não, renovado, 25, 25. Um investimento particular. Risco privado. Capitalismo tem risco. Não existe esse negócio de capitalismo sem risco. Então o empresário tem que investir, tem que medir as condições conjunturais, regulatórias, etc. E aí ele sabe se vai investir ou não. O Maracanã é um caso de sucesso, todo mundo queria, não só a marca, né, que é um Maracanã histórico, né, o futebol brasileiro, e ali uma arena fantástica. Aí se gasta 1,2 bilhão com dinheiro público, e que começou com 300 milhões, depois foi para 400 milhões, e depois triplicou. E ninguém se explica isso, entendeu? Ninguém se fala. Esse dinheiro, na sua ótica, o senhor que foi deputado, foi todo aplicado no Maracanã ou... Não, eu não tenho como falar. Eu só sei que, na minha opinião, o que eu sinto é que há um sobrepreço. Eu não admito que uma reforma daquela possa ter custado 1,2 bilhão de reais. Eu não acredito. Então cabe às autoridades públicas, à Assembleia Legislativa, os deputados que estão em atividade, que eu não estou em atividade, eu não estou com mandato, por enquanto, né? Que investiguem, que façam o serviço, que perguntem ao Tribunal de Contas, né?
como se financiar essas operações, por exemplo, pelo BNDES para essas empreiteiras, entendeu? E muitas empreiteiras... Ali foi a Delta, não, Odebrecht. E aí elas agora num consórcio conseguiram ganhar a concessão. Então elas fizeram a obra, ganharam o dinheiro da obra e agora ainda ganharam a concessão. Não sei se estou falando se o modelo está viciado ou não está viciado, mas eu digo o seguinte, é impensável se gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais numa reforma de um estádio em que você sabe que você tem uma iniciativa privada com interesse naquele bem público. Então, que eles fizessem a concessão com a obra por conta da iniciativa privada. Lá na Rota 116, que é a estrada que liga Nova Friburgo... Essa sim é da Delta. A Itaboraí, essa estrada, quando houve a concessão, o senhor era até deputado. Havia previsto que se fizesse primeiro o investimento na estrada e depois passasse a cobrar o pedágio. Assim que eles ganharam foi justamente o inverso. As primeiras obras foram as praças de pedágios, que é maior o número do que aquele que é previsto, e a distância também de quilometragem também, óbvio, diminuiu. E além disso, ao longo do tempo, a empresa arrecadou o dinheiro e depois passou a investir. Há poucos dias que fizeram, não a ampliação da estrada, mas a remarcação da sinalização, viabilizando uma terceira via de subida. Desse jeito, qualquer um poderia ter sido dono. Por quê? Porque pegava a concessão e depois investia o próprio dinheiro que era arrecadado. Quer dizer, um grande equívoco. Sim, e outra coisa, os contratos de concessão, eles precisam ser melhor administrados pela agência de transporte, né? Nós temos um AG3, nós temos uma agência, né, de reguladora. É uma relação esquisita, né? Mas tem que se investigar. Tem que se investigar, porque a gente não pode ter esse legislativo calado. O legislativo do Rio de Janeiro, ele é mudo. Eu tenho a CPI da Serra, que, na minha opinião, poderia até provocar o impeachment do governador. Mas e não se manifesta. Lá. Não, eu diria assim, a pessoa diz assim, então você está acusando o governo de ter roubado. Eu não estou acusando o governo de ter roubado, eu só disse que no mínimo foi omisso. Então a CPI tem sim indicações de desvio de recursos, que se apure. Agora, a responsabilidade objetiva do governador sobre as obras da região serrana e sobre outras situações no estado do Rio de Janeiro, ele precisa responder. E o foro apropriado é a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa hoje, ela tem, sei lá, 4 ou 5 secretários no conjunto do secretariado do governo do estado. Que a bancada daquele deputado, óbvio, fica comprometida. Sim, ficam reféns. Então, eu acho que o importante é o seguinte, é lógico que você tem que ter o apoiamento na Assembleia. Você tem que formar uma maioria. Você tem que ter a liderança do governo, mas tudo isso são instrumentos democráticos. Isso não é através de compra de secretaria e nem de outros benefícios que não possam ser de público conhecidos. Então, se você acredita naquele governo, que o defenda. E o outro que não acredita, que aponta as falhas, que faça a sua manifestação. Agora, o que não pode, são 2 ou 3, né, se manifestarem contra isso de maneira radical, principalmente por ideologia, né? Não no sentido, porque o partido tal está no poder, o meu partido não está, eu sou contra. Então esses grupos também não servem para mediar os conflitos, né? Eles sempre vão achar um defeito e não tem boa vontade para analisar as coisas. Agora, o que não pode é um poder legislativo ficar refém do executivo como está no Brasil, e não só no nível estadual, mas também no nível federal. Uma questão que a gente tem observado aqui nos municípios da região serrana, e óbvio, o senhor conviveu e convive no Rio de Janeiro, é a questão do gás. Ou seja, há uma problemática com relação a essas instalações, a essa imposição que é feita pela empresa concessionária de gás, que não conversa com ninguém no município, chega, vai furando a rua, coloca os seus canos e depois não mantém a própria manutenção anterior, ou seja, dos pavimentos e assim sucessivamente, não passa para as prefeituras os mapas da onde estão os canos passando. Eu filmei lá em Friburgo, a concessionária de água foi fazer uma manutenção e não tinha o traçado da onde estava passando a canalização de gás. A máquina estourou e ficou borbulhando e aquele cheiro
pela região e com perigo óbvio de explosão. Não, sem Queria que o dúvida. senhor fizesse, o senhor que conhece tão bem essa questão das concessões, no Rio, uma análise da questão do gás. na cidade do Rio teve esse problema também, inclusive pela conversão do gás, né? Porque era um gás que ficou, como é que eu diria, com uma capacidade de queima do ponto de vista de tempo menor do que o normal que a gente ia. Na verdade, Capacidade de queima era menor, mas não, a capacidade de cobrança é maior. Não, a capacidade de queima ela ficou menor. Ele precisa de mais tempo hoje com Isso, esse então, gás mas convertido. aí arrecada mais. Arrecada mais. Então Isso. você hoje paga mais caro pelo poder calorífico de um gás de baixa qualidade em relação ao anterior. Entendi. Então, na verdade, o que se ampliou foi isso. Mas como é um gás que tem outro tipo de pressão, as residências não estavam adaptadas. Entendi. Então, houve não questão- pode aproveitar Não, você- a canalização do gás de bujão para o gás da rua. Não, certamente que não. Eu não sou técnico nisso, mas o que sabe é o seguinte: mesmo aquelas que tinham gás canalizado, quando houve a conversão de gás, teve que se alterar algumas estruturas de passagem, né, de transporte do gás. Então você tinha que trocar válvulas, trocar juntas, uma série de coisas. As pressões são E diferenciadas. diferentes, e muita gente tinha problema. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Aqui, por exemplo, em Teresópolis, eles estão com essa medida, mas isso não está claro para a população. Mas ela vem, como você coloca, de cima para baixo, né? Um decreto em cima de uma legislação estadual, né, de concessão, e você agora coloca, olha, eles estão fazendo as coisas tão absurdas que é até você colocar canalização por fora da casa. Entendi. Então, quer dizer, você estraga toda uma estética absolutamente, porque você não. As casas precisam enfim, são obrigadas, algumas. Até hoje, talvez, deve haver alguma medida de ordem da prefeitura de concessão de habites só com esse tipo de gás. Voltando à questão nacional, eu queria que o senhor falasse sobre essa proposta da Dilma em viabilizar um plebiscito para saber se o povo quer reforma política. Todos nós já sabemos a resposta desse plebiscito. Ou seja, é uma atitude, de repente, para ganhar tempo ou, entre aspas, para jogar para a plateia, sendo que o povo, óbvio, não é plateia. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, o senhor que é um profundo conhecedor das leis que regem a questão política, as eleições, os partidos e assim sucessivamente o Código Eleitoral, sobre as reformas que são propostas, o momento que a gente vive, de que forma a gente está sendo regido por essas leis e o que tem que ser mudado. Bom, primeiramente eu acho que essa questão do plebiscito é uma infelicidade total, porque há possibilidade de você fazer isso por uma PEC, por uma reforma normal que passe pelo legislativo. A gente já sabe até o resultado do plebiscito. Sem não dúvida. precisa ter plebiscito. Mas acontece que o plebiscito é uma coisa emblemática que a gente precisa analisar aqui com muita atenção. O PT, e notadamente a presidente Dilma e o presidente Lula anteriormente, eles têm um desprezo formal pelo legislativo. Aliás, por duas áreas. Pela mídia, que os critica, né, de uma maneira às vezes muito contundente, e também o legislativo. Porque o legislativo é o local onde o berço do mensalão. É só explicar. A ação penal 470, o que ela era, chamada mensalão? A tentativa de comprar, efetiva, porque foi provado que se tentou e comprou-se parlamentares para fazer base para o governo. Comprar a consciência deles. Mais do que a consciência, porque quem se vendeu ali não tem consciência. Ele comprou foi o voto, a estrutura política. Então, na verdade, como um crime que está captado na Constituição, um poder avança sobre o outro e o domina. Então, você tira esse tripé não, no caso da própria República, Entendi. que é o judiciário, o executivo, o legislativo. A independência dos poderes. Independência e harmonia, esse executivo subordina dois. Então você não tem uma democracia atuante, você tem uma república capenga. Então era isso que estava e configurado na ação penal 470. Gravíssimo. Gravíssimo. Então já há um desprezo pelo legislativo. Então essa medida dela, ela quer criar o quê? Uma interlocução direta com a população. E o sistema brasileiro não permite isso. O sistema brasileiro diz que a intermediação da rua é no Congresso.
Se o povo está votando mal, ele que refaça seus critérios para a escolha de seus representantes, no Senado e na Câmara, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores. Mas não é o Poder Executivo que vai criar a interlocução direta. Isso aqui não é a Venezuela, não é o Equador e não é a Bolívia, presidente Dilma. Entendeu? Então isso não vai, isso é inconstitucional. O Supremo Tribunal vai se manifestar sobre isso de uma maneira clara. E além de tudo, outra medida que gera gastos excessivos, porque você precisa fazer uma outra eleição, você precisa colocar gente falando a favor no plebiscito, gente falando contra, você demanda horário eleitoral, né? Então você tem toda uma estrutura nisso. Para quê? Para ter o resultado que você bem falou, mas que todo mundo já sabe, todos nós queremos uma reforma política. Isso. Agora, ipsilíteres, o que tem que ser reformado na sua ótica? Eu acho o seguinte, eu sou muito radical nesse ponto. Eu acho que nós temos que ter uma reforma política e uma reforma eleitoral também. Primeiro, eu acho que partido para existir tem que ter o quê? Cláusula de barreira. Você tem que ter o mínimo. Num determinado tempo, você tem do eleitorado de representação. Não adianta. Entendeu? Tem partido aí que tem na Câmara que arranja um gabinete, que tem representação, onde vende o tempo de televisão. Outra coisa, partido tem que ter candidato próprio, a presidente, a governador, a senador, cargos majoritários, a prefeito. Por quê? Porque senão qual é o interesse de você ter um partido? Negociar bancada, fazer alianças regionais no setor proporcional para ajudar os grandes campeões aí eleitorais, né? Se você está tão aliado com esses partidos e está sempre apoiando os seus candidatos majoritários, então não é melhor você então se fundir com esse partido do que ter um próprio? Então eu acho o seguinte, a legislação eleitoral é claro, se você não tem há 8 anos, sei lá, 2 eleições, você não tem candidatura a prefeito, não teve quadros para botar, não chamou e não se interessou para essa posição, esse partido tem que ser extinto. Coligações, eu acho, você pode examinar, eu acho o seguinte, é possível que se examine sim as coligações, você não pode fechar o processo político das relações políticas de negociação e conversa. Agora, tem que ser em cima de propostas, né? Tem que se identificar claramente por que eu estou me coligando. Agora, quando você tiver uma candidatura majoritária, você não vai poder coligar. Entendeu? Então você vai ter que ter força política tanto no legislativo quanto uma potência, mesmo que razoável ou pequena, na candidatura majoritária. Voto distrital. Acho que o voto distrital misto é importante, porque você tem que ter aquela representação local, aquela referência daquela comunidade que pertence e que você atua, que está presente, que vai dialogar contigo, que você tem obrigação de dar satisfações e você tem obrigação, quanto o povo também que vota, de acompanhar e cobrar. Eu sou favorável ao distrital misto. A questão da independência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Como é que o senhor vê essas relações nos municípios, no estado e no país? O senhor falou um pouco, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre essa questão, haja vista que o senhor explicou do avanço que há de um poder e o outro. Mas hoje a gente vê a PEC 37 também, que estão querendo votar para poder diminuir a capacidade de investigação do Ministério Público. A gente vê o Supremo decidindo, legislando em detrimento da Câmara Federal. A gente vê prefeitos nos municípios menores que, conforme o senhor mesmo disse, faz a cooptação da Câmara de alguns vereadores para poder ter maioria e votar tudo que ele quer, sem que haja a devida fiscalização. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa conjuntura municipal, estadual e federal, legislativo, executivo e judiciário. Eu vou resumir no seguinte ponto. Eu acho que o problema do Brasil não é tanto assim de estrutura, porque a gente tem uma configuração muito clara, né, dos poderes da República e seus papéis muito bem definidos na Constituição de 1988. Constituição que o PT... Essa que não assinou, mas que está seguindo. Disse que é uma piada, eu não posso contar, que é muito forte, mas em tese, o PT, quando estava por baixo, gritava pra caramba, quando ficou por cima, não sabia o que ia fazer. Dá para entender o que eu estou querendo dizer. É o que eu falei, eles não tinham um projeto de país, eles tinham um projeto de poder. Tá? Então, por isso que eu digo que você até me economiza um pouco mais a fala, no sentido seguinte, que a questão não é tanto de estrutura e definições jurídicas, né, vamos dizer assim,
do poder como... hierarquia, Não, assim, eu digo assim, academicamente se fala, né? Porque a Constituição ela está no nível de um ideal, mas também está num nível também de discussões profundas sobre as relações jurídicas e institucionais do país. Então, o que nós estamos tratando hoje no Brasil não é constitucional, é isso que as pessoas precisam entender. O problema do Brasil não é também de ordem econômica, embora temos essa estabilidade toda muito clara. O problema do Brasil é de ordem moral, é de ordem moral. É perfil moral dos governantes que está fazendo com que o Brasil vá para um abismo imenso. E há, lógico, a possibilidade desse corte. O corte é que a sociedade brasileira hoje está fazendo nas ruas, mostrando claramente que está insatisfeita com esse modelo de gestão, e não é um modelo de gestão que erra através de tentativas positivas de acertar. Porque ninguém é perfeito. Ninguém pode dizer que um governo vai ter as respostas para tudo e vai tomar todas as ações certas. Mas não pode ser um governo, vamos dizer assim, doloso. Né? Um governo que erre porque está beneficiando os setores que, à margem, né, da moral, estão enriquecendo de uma maneira vergonhosa no país. Constituinte, uma nova Constituinte. Não, eu não vejo necessidade nisso. Eu não vejo necessidade. Não é necessário. Nós temos uma Constituição em vigor. Agora, sem dúvida nenhuma que certas reformas na Constituição podem ser feitas através de projetos que façam alteração à Constituição, são as PECs. Então, se faça uma PEC que se altere, que se avance, que se modernize. O Brasil fez uma Constituição em 88. Não vamos agora querer reformar a Constituição inteira. Sob que base? Qual é o interesse de se reformar a Constituição brasileira? Agradar a quem? Minoridade penal poderia ser feita através de PEC. Olha só, essa questão do rebaixamento da minoridade penal, eu acho um equívoco imenso. Porque, vamos pensar bem, você tem, primeiro o seguinte, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, 20 e poucos anos. Então você tem aí unidades que estavam previstas do ponto de vista padrão na legislação de recuperação socioeducacional, atenção familiar, psicólogos, enfim, uma série de possibilidades de recuperação do menor infrator que não foram dadas oportunidades. E a maior oportunidade que possa dar aos jovens, né, não é a cadeia, é a escola. Pode soar até demagógico, mas eu não estou preocupado com quem está pensando sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Estado brasileiro é que é o violador do direito, do nosso direito. Né? Nós que temos as condições que nós temos aqui, que estamos defendendo essas reformas de cunho moral, e daqueles que sofrem também por não terem as suas famílias estruturadas, que não tiveram oportunidade de educação, mas que não precisam necessariamente dar o salto para o Código Penal. A nossa proposta, o meu entendimento, é que você faça que dentro do âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, você coloque uma avaliação sobre esse nível de criminalidade dessas pessoas, com médicos, com psiquiatras forenses, que digam, olha, esse aqui pode ficar 6 anos recluso, não interessa se ele tem 16. Ele não sai no dia seguinte, perdão, daqui a 2 anos quando fizer 18. Não, ele tem que ficar 6 anos, fica 6 anos. Tem 14 anos, ele tem que ficar 8 anos, fica 8 anos. Entendi. E sai avaliado numa instituição que dê capacidade de recuperação. Não é simplesmente pegar aquele jovem e jogar lá dentro. Tem que dar educação, tem que reaproximar da família. Gente, a gente tem que ter um projeto de sociedade que todos nós consigamos conviver livremente com a gente mesmo, com os códigos estabelecidos que estão aí na lei. Então não adianta simplesmente eu pegar o sujeito que fez o crime e joguei lá dentro. Tá certo, mas ele vai sair um dia. E vai sair como? Vai sair como eles estão saindo aí, rescindindo. Né? Nós não temos capacidade nem para colocar na prisão os que hoje estão demandados por mandados judiciais. Então vamos fazer o quê? Vamos jogar as crianças lá? Não estou passando a mão na cabeça de quem erra. Mas eu não posso deixar de dizer que uma criança de 14, um adolescente de 14, 15, 16 anos é um adolescente. E que tem uma capacidade de recuperar se a gente permitir que faça. Agora, qual é a mão dura do Estado? Nós pegamos infrator, perfeito, está aqui, ó,
recluso na unidade. Vai passar 6, 8 anos lá de recuperação, mas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, não dentro do Código Penal. Jornada Mundial da Juventude. Essa é uma grande esperança, porque a gente consegue conectar uma coisa com a outra. O que os jovens estão esperando tanto? Eles estão olhando para essa terra infértil, né? Principalmente o Brasil. Daqui pouco se produz. Né? Produz, eu quero dizer, de ordem moral. Não estou falando do campo, não estou falando da produção rural. Pelo contrário, que é o que tem salvado o comércio exterior brasileiro, né? a nossa balança de exportação, essas coisas todas. Então não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que o jovem ele tem uma necessidade de futuro, de ser arrojado. E o que nós temos que dar condições de capacidade para essas pessoas de realizar o seu desejo de futuro positivo. E nada separa essa gente de uma fé, de uma esperança. Né? Então a presença do Papa aqui, ele reordena esse sentido, né, de que essa motivação interior vai encontrar um abrigo externo na medida em que eles se consolidem na fé, né, na segurança, né, de que de fato Deus assiste de maneira clara a todos nós e que nós somos agentes verdadeiramente transformadores, não por estruturas, né, vamos dizer assim, políticas, né, não pelas estruturas humanas. O jovem ele percebe que ele tem uma potência muito maior, porque na verdade a presença do Papa ele dá o vigor formal da transcendência. Porque se o homem não tivesse essa condição de, vamos dizer assim, de visão de eternidade, possibilidade de eternidade, né? O que a gente seria? Né? Alguma coisa tem que ter alguma terra, coisa normal, finita, acabada. Né? Então, ao contrário, a gente tem uma dimensão de vida eterna. Então, isso precisa se transferir para cá. Esse é o vigor do fazer as coisas concretas. Não só porque o dom da vida é um bem inestimável, porque Deus nos escolheu. Né? Essa história, ninguém nasce ao acaso, é chamado a vir, né, a esta realidade. Temos um compromisso e acho que a presença, tenho absoluta certeza e convicção que a presença do Papa ele vai animar não só a nossa juventude, que está, olha, aqui uma coisa gravíssima, 40% dos nossos jovens em invasão escolar. A escola deixou de ser desinteressante. Então, para onde os nossos jovens vão poder ir? Não tem um caminho bom para ir. Não tem. Infelizmente, a escola pública é o que a gente assiste, cada vez pior. Darcy Ribeiro, Brizola. Mas aí há confusões assim, de temáticas aí, do ponto de vista da educação, que não é objeto agora da nossa conversa. Teixeira. Mas era importante frisar o seguinte: a educação ela forma a pessoa na sua integralidade, o entendimento dela na sua integralidade, e dá instrumentos do ponto de vista da instrução para que ele possa agir no mundo e crescer. Então você tem que ter uma escola que potencialize o aluno, que o desafie ao aprendizado. Para você ter um professor desanimado, você tem uma escola de baixíssima qualidade, né? Você tem hoje, por exemplo, documentos escolares que eu falo, né? Que não posso chamar de livros, né? São apostilas, essas coisas, com erro de português grosseiro e de geografia. Sem dúvida, Né? a gente vê pela imprensa. A gente vê isso direto. Entendeu? E ninguém fala absolutamente nada. Aí o jovem se desinteressa. Os próprios concursos, né? Você faz o concurso e depois tem que fazer recurso porque aquela questão foi montada errado. Ou do ponto de vista ideológico, você vê, por exemplo, o Enem, a correção da redação do Enem, uma mediocridade ano passado. O sujeito escreveu sobre miojo, receita de bolo, entendeu? E teve a nota média. Entendeu? O que é um absurdo um negócio desse, entendeu? Então a gente tem uma educação extremamente precária, né? Então eu acho que o que potencializa esses movimentos é essa dimensão de um direito muito maior do que o direito que a Constituição dá, né? Nós somos herdeiros de alguma coisa que Deus nos deu. Não foi o seu Sérgio Cabral, nem a senhora Dilma Rousseff, nem o senhor Lula. Sem dúvida. Entendeu? No máximo aqui a gente pode dizer, ou melhor, no mínimo, são usurpadores de poder. Porque, na verdade, aquilo que foi dado a eles, por uma outorga popular eleitoral, foi para prestar um serviço no mínimo da expectativa que a população tinha. E não o fizeram. Aonde o senhor enxerga que a região serrana vai chegar?
Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Sumidouro, Carmo e adjacências. Areal. Eu acho o seguinte, dentro do ponto de vista político dessas organizações, eu acho muito complicado você ter um diálogo, né? Eu acho que a expectativa seria da gente ter, na verdade, uma representação efetiva em que o povo pudesse esperar das suas câmaras municipais uma discussão junto com as prefeituras, eu diria, uma reformulação da política dessas regiões. Mas não vamos ter isso porque, sinceramente, cada um está muito interessado na proteção dos interesses do que vem em 2014 em relação às candidaturas que se apresentam, né? Eu acho que nós, sinceramente, podemos fazer é tentar analisar com frieza todo esse impacto que nós sofremos do ponto de vista das catástrofes da região serrana, né? Ver quais são os investimentos que de fato estão sendo direcionados para o interior basicamente da região serrana e o interior do nosso estado, né? Analisar profundamente uma reforma no modelo educacional. E outro ponto que a gente não tocou aqui, mas que não é menor, é a assistência à saúde, porque é precaríssima, é de baixíssima qualidade. Sem dúvida. Nossos hospitais não têm um atendimento adequado e acham que o problema é o médico, né? O problema não é o médico, o problema é as condições que o Estado dá para o exercício da medicina, para as equipes que ajudam, né, os profissionais de saúde, os enfermeiros, auxiliares, que têm que estar nos atendimentos, né? E infelizmente a gente não tem isso. Falta remédio, falta qualificação, falta equipamento diagnóstico, falta uma série de situações e agora acha que o problema do Brasil, falando agora na maneira nacional, é trazer médico cubano, né? E outra coisa, esses médicos não têm a menor capacidade. Essa história que dizia que Cuba é de grande medicina, isso era um folclore imenso, né? Eles não passam na prova que se chama do revalida aqui no Brasil, 95% são reprovados. Nós não podemos pegar essa gente, trazer para cá cuidar do nosso e povo. Cuidar do nosso povo. E ao mesmo tempo, onde Cuba tem 6 mil médicos? Aumentar mais vagas aí e dar qualidade. Não, nós temos que aumentar o salário, nós temos que dar estrutura para o médico trabalhar, atrair os profissionais de saúde e fazer um programa de migração para o interior. Porque aí você teria sim, no interior do Brasil que eu estou falando, onde as regiões também são carentes, mas mais carentes do que nós. Então a gente teria ali, por exemplo, esses médicos que estão começando, eles poderiam ter uma perspectiva de carreira excelente, começando pelo interior, tendo uma estrutura de trabalho, ganhando experiência, né? Lá em Friburgo eu tenho uma proposta para resolver o problema da saúde. Lá se paga 3 milhões de reais por mês para poder recolher o lixo. 3 milhões de reais para recolher o lixo. As cimenteiras de Cantagalo estão bem próximas da cidade. O que se faria? Pegaria o lixo da cidade, queimaria em Cantagalo, resolveria dois problemas. Um, da questão do aterro sanitário, que hoje, óbvio, já é ultrapassado pela questão do chorume, pela questão de ficar aberto um longo período até conseguir tapar todo aquele aterro, encher para poder tapar, quer dizer, um crime ambiental. Então pega esses 3 milhões, vai gastar aí uns 600 a 800 mil para poder pagar o pedágio, pagar o diesel para poder levar esse lixo para ser queimado e servir de combustível nas cimenteiras. Gasta-se, vamos dizer, 800 mil, vai sobrar 2 milhões e 200. Pega esses 2 milhões e 200 e aplica no salário, aplica em equipamento. Só que eu fiz essa proposta lá enquanto vereador na Câmara Municipal. Mas eu tenho a certeza que tem vários políticos que recebem agrados da empresa responsável pelo recolhimento e não tomam nenhum tipo de atitude. E outra coisa, isso é uma coisa totalmente superada no mundo, né? Mas lá não, né? Aqui também não. Aqui no Rio, aqui no Brasil não é. Podia queimar no lixo. O aproveitamento energético do lixo é conhecido, tecnologia consolidada no mundo inteiro. Lá você faria, por exemplo, com uma determinada quantidade de toneladas de lixo, você pode criar um sistema de gestão anaeróbica que ele fica seco, ele queima através de um processo. Serve de combustível. Não, ele serve para a produção de energia elétrica, ele movimenta uma turbina que produz energia elétrica
e que poderia, energia por exemplo, limpa, servir para hospitais, servir para educação, para iluminar a luz dos semáforos, entendeu? Com custo baixíssimo. Então você tem aproveitamento energético do lixo. Agora, o que existe, a gente conhece bem nessa área de lixo, é coleta, varrição e o peso, né, do transporte no lixo. Então isso dá margem a uma série de operações que precisam ser investigadas, como você bem colocou. Existe essa questão da cogeração que você falou, né, de queimar e produzir, né, lá para cimenteiras, e também outras alternativas. Se não tivesse, até você pensar. Agora, aterro sanitário não é saída. 3 milhões por mês é Não mentira. é saída. Isso é um dano ambiental irreparável para as futuras gerações. Então, o que eu acho, por isso que eu volto a dizer, o problema do Brasil, ele não é de boas ideias, não é questão de reordenamento econômico, nada disso. É simplesmente moral. É gente capacitada e honesta no poder. É o que a gente está precisando. Infelizmente, a gente está chegando ao final de nosso programa. Eu gostaria que o senhor se utilizasse da tela da Nova TV para, com palavras de esperança, palavras de garra, palavras de emoção e que principalmente possam mexer com cada cidadão e cada cidadã que nesse momento nos assiste, para poder cada um ser um sujeito de mudança para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente e comunidade. A tela é do senhor. Bom, Marquinhos, primeiro o meu agradecimento, né, por você me dar essa oportunidade de me dirigir ao povo de Nova Friburgo, né? Sempre a nossa mensagem, independente da crítica que a gente faça, é uma crítica construtiva, uma crítica, vamos dizer assim, analítica, né? Então isso gera oportunidade para as pessoas pensarem e se movimentarem, né? Não é simplesmente para constatar um problema e ficar nele. Nós temos soluções. A solução é nossa. Esse povo que está no Rio está mostrando claramente, esse povo que está na rua, mostra claramente que ele quer ser o senhor das mudanças. Ele quer demandar as mudanças de maneira ordeira, as instituições claramente que o representam, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, sinalizam isso para eles que não estão contentes e querem mudar. Então, a nossa posição qual é? É de fazer uma análise crítica desse cenário todo, começar a observar os caminhos e começar a escolher com seriedade, com serenidade, pessoas que nos representam, que tenham força, né? Não só do ponto de vista, vamos dizer assim, das ideias, mas tragam um vigor moral que sustentem as tentações também, que ao longo do caminho da política as pessoas são suscetíveis. A gente vê muita gente que a gente esperava que caminhasse para um determinado lado, se desviaram. Então é importante que esse nosso povo não desanime, né? Dê a resposta adequada, uma resposta democrática no período adequado no campo da representação, na escolha em 2014. Mas desde já se manifeste diretamente a essas instituições e aos representantes que eles qualificaram, que estão na Câmara, no Senado e estão no Poder Executivo, de que não estão satisfeitos com a forma que eles estão conduzindo o nosso Estado, os nossos municípios e também o nosso querido país. Eu agradeço mais uma vez a você a oportunidade e agradeço também aos ouvintes que estão conosco. Deputado, a gente quer agradecer nesse momento em que o senhor conseguiu nos presentear, não tão somente com a sua qualidade intelectual, com a sua capacidade de sociólogo, mas principalmente deixar transparente várias ideias e vários acontecimentos que estamos vivenciando nesse momento. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade. Obrigado, deputado. Eu que agradeço.